grande Criador, se não crêssemos, não deveríamos estar aqui. Estamos aqui porque cremos, não no que nós pregamos, mas no que seu profeta pregou. Não no que nós tentamos revelar ao povo, mas no que o Senhor, através do sétimo anjo, já revelou. Queremos desfrutar mais um pouco nesta reunião destas grandes bênçãos. Não somos o absoluto, mas o absoluto está aqui. E nós cremos nele. Sua palavra revelada é absoluta. O que está revelado é onde descansamos, sem conjecturas e com muita firmeza e segurança, porque sabemos em quem temos crido. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe. Amém. Muito bom ter todos vocês conosco para mais um pouquinho meditarmos na palavra. Vou dizer as mesmas coisas que disse ontem. Sempre na pregação tem semente. Não engasgue, não tente engolir. Só coma a torta. E coloque a semente de lado. Um dia, o que você achou ser semente virou massa, polpa. E aí você come. Mas não tente comer quando você vê que é semente. Não consegue engolir. E a mensagem é assim. Ela não tem só a polpa. A polpa é a palavra, é o que Deus transmite. Mas Deus usa o homem. E sempre, através do homem, alguma semente sai. Eu reconheço porque sou mortal. Então há semente. Mas se a semente for plantada, ela produz. Isso é que é importante. O versículo mais conhecido, vamos ler ele? Já não é mais Hebreus 13:8. Hebreus 13:8 era quando nós estávamos nas denominações. Foi o mais conhecido. E até na primeira e segunda etapa. Muito conhecido, Hebreus 13:8. Agora é Apocalipse 10:7. Certo? Esta é a escritura para o momento. Vamos fazer esta leitura. Eu quero agradecer a cada um de vocês que aqui estão. Minhas palavras são muito frágeis para expressar a alegria, o contentamento que tenho de ter tanta gente nova que tem ouvido a mensagem e estão examinando. Uns já desceu a mensagem, outros estão examinando e têm todo o direito de examinar. A gente dá graças a Deus por isso. Mas cada um de vocês é a minha alegria de ter vocês aqui comigo também nesta reunião. Amém? Irmão Dirceu, Deus abençoe. Muito bom ter conosco. A gente ficou conhecendo pela internet. E brigamos um pouco pela internet, né? Eu até pensava que ele era um homem forte. Depois eu encontrar é mais magro que eu ainda, né? Mas a gente agradece a Deus. É gente que já crê na mensagem há muito tempo. E eu não estou aqui para ensinar o povo que crê na mensagem há muito tempo. Eu estou apenas para examinar juntamente com vocês que o profeta pregou há mais tempo que nós ainda. Né? Aquilo que ele entregou e que nós todos estamos rejubilando com isso. Amém? E tanta gente aí atrás. Eu não sei o nome de vocês todos, né? Irmão Silvio e os demais, eu não sei o nome de todos. Mas Deus abençoe. Também nós não viemos aqui para ouvir nosso nome. Né? Mas estamos satisfeitos pela palavra. Vamos dar atenção que eu farei o possível de não vos prender muito tempo. Se for pregar o que tem que pregar, vai horas e horas. E eu nem tento fazer isso. Certo? Eu vou apenas dar um pouquinho hoje. E depois vocês procuram na mensagem Mombrana e vai comendo mais em casa. Tem muita coisa. Amém. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus.
como anunciou aos profetas seus servos. Amém. Senhor Jesus, creio no que leio, e aquilo que criei é o que eu falei. Paulo também diz isso. E o que nós cremos, nós falamos. Não há nenhum hipócrita em nosso meio. Até mesmo os que expõem seus pensamentos, porque não são hipócritas. Tem que ser o que é, até que o Senhor entre em cena. Entre em cena para mim, para meus irmãos, minhas irmãs, e que todos nós venhamos sentir bem com a sua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Pode sentar. Agora preste atenção, porque vocês estão me escutando aí atrás da cortina. Presta atenção, porque eu sou enjoado. Não gosto de conversa quando eu estou pregando. Certo? Na hora que eu estou pregando, eu creio que Deus está falando. E não gosto que ninguém converse. Então eu não quero ouvir nenhuma conversa. Os visitantes devem saber disso. Aqui é um local simples, um ambiente que não é igreja, mas na hora do culto se torna uma igreja, se torna uma sala de adoração. Em outros momentos aqui é sala de baile, é de tudo. Então se pode gargalhar e fazer de tudo, mas na hora do culto é hora de respeito. Amém? Eu quero que vocês entendam isso, porque chega ao ponto de cortar a linha do Espírito, e os diáconos têm o direito de chegar na pessoa e pedir para ela se aquietar. Eu quero que vocês entendam isso. Amém. Eu não estou tentando nem dar um título para a mensagem hoje. Não estou conseguindo. Certo? E tem muita coisa, como com muita coisa, a gente não consegue nem intitular. Eu pensei em falar para você um pouquinho sobre o último eleito. Porque há muita confusão. Como há confusão? Porque o Cordeiro saiu do trono. Então, se o Cordeiro saiu do trono, os selos foram revelados. Se ele não saiu, não foi. E quando o Cordeiro sai do trono, ele não revela 6 selos. Senão, quando ele desceu em Apocalipse 10:1, ele teria descido com o livro assim. Apocalipse 10:1 deveria ter descido com o livro assim. Quem lê sabe. Está escrito lá que o anjo forte desceu com o livro aberto. Não estava meio aberto. Porque não foi revelado 6 selos. Se faltasse um selo, o anjo forte não podia descer com esse livro aberto. Se fosse revelado só 6 selos. Era obrigado a descer com o livro meio aberto. Então eu não creio em meio pregador, como o irmão Brando diz também que não tem meio pregador. Meio cristão. E nem meio livro aberto. Eu creio no livro aberto. E ainda que a expressão da Bíblia é livrinho, ninguém gosta de ser chamado pelo diminutivo. E Deus se chamou a si próprio, que é o verbo, que é a palavra de livrinho. Ele desce com um livrinho aberto. Então este livro, ele não está meio aberto. Ele ficou meio aberto para mim quase 30 anos. Mas depois eu olhei nele direito, é porque eu não estava enxergando. Eu devia estar meio embriagado com a doutrina da igreja onde eu participava, com os encontros de ministros que eu participava. Eu estava meio embriagado, os meus olhos não estavam enxergando direito. Estava embaçado. Mas um dia eu pude ver as escamas cair de meus olhos. E eu olhei e vi, o livro está aberto. Ele não está meio aberto. O 7º anjo cumpriu seu ministério, não meio ministério.
nos dias do sétimo anjo, quando ele tocar a sua trombeta, cumprir-se-á o segredo. Ele tinha que tocar a trombeta. E o sétimo anjo não tocou meia trombeta, 3/4 da trombeta, que é a mensagem, mas ele tocou a trombeta, que é a mensagem completa. Deus não faz coisas pelas metades. Nós, com o nosso entendimento fraco, não damos conta de acompanhá-lo, mas ele não faz nada pelas metades. Quando ele faz, está feito. Se você lê Isaías 61, verso 1 e 2, você sabe disso. Ele cumpriu quase 2 versículos. Mas ele não podia cumprir o versículo completo, porque não falava da mensagem dele, e sim da mensagem do último anjo, do último mensageiro. Ele cumpriu uma parte, anunciou o ano aceitável do Senhor, mas quando chegou o dia da vingança do nosso Deus, ele não leu. Fechou o livro. Pronto, terminou. Alguém diz, espera um pouquinho. Não pode ler este versículo pela metade. Tem que ter respeito pela palavra e ler o verso completo. Mas no dia do cumprimento do versículo, só pode ler aquela parte que cumpre naquele dia. Ele não leu a outra parte. A gente tem que perceber, se você já conhece isso há anos, porque Deus cumpre a sua palavra naquele dia. E Apocalipse 10:7 não tem parada. Você não pode parar no meio. Você não pode dar 3/4 deste versículo para o povo. Tem que ver completo, como está na Bíblia. E quando Deus enviou William Branham e o usou em todos os sentidos, que dá para muitas pessoas não ver e até idolatrá-lo, porque ele foi usado até como Elohim, como falamos ontem, Deus encarnado na terra. Era um homem e, diz o irmão Branham, Abraão o chamou de Elohim. E nós teríamos coragem de chamar de Elohim a manifestação de Deus nesse dia final em um homem? Cadê o Abraão para chamá-lo de Elohim? Era um homem. Mas Abraão diz, é Elohim, é o Senhor. E agora veio um homem outra vez, William Branham. Mas era Deus. Era Elohim. Outra vez. E agora, Elohim que nasceu pelo sexo. É mais fácil crer num Deus que veio por obra do Espírito Santo. Quando faz o trabalho de Redentor, de Salvador, de Filho. Mas quando ele vem e manifesta para revelar, abrir sua palavra, que estava encoberta, fechada por todos este tempo, ele então veio manifestar para nós como Deus encarnado. Elohim comeu manteiga, bebeu leite, comeu carne. Eu digo, parece que Elohim era do sul. Entende? Ele veio e comeu carne, manteiga. Não tinha problema com obesidade, nenhuma preocupação. Comeu manteiga, comeu bolo. E não é um pouquinho, não. Sara já fez 3 bolos, porque tinha 3 visitas, fez 3 bolos, é para comer e fartar. E Abraão mandou, foi lá e pegou uma ovelha nova, tenra lá, e matou. Tratou dele. Deu alimento, deu carne para ele. Deu carne. E nós estamos aqui para comer com ele. A palavra hoje
Mas William Branham veio de um corpo, Deus de um corpo tão simples. Será que podíamos ver Elohim ali, comendo? Elohim andando? Elohim pregando? Elohim com as costas viradas na mensagem, hoje tem cumprido as Escrituras. Tem uma mulher aqui, nas minhas costas. Ela está surpreendida aqui. Como ele fez lá na tenda com Abraão. Não precisa mais nada para mim. Ele estava ali. Ia para casa, ele era o marido da irmã Mida. No púlpito, ele era Elohim. Assim como Moisés, irmão Branham mostra a mesma coisa dele. Ia para casa, era o marido da Zípora. Mas, na hora da manifestação, Moisés era Deus. Só tem que ver essas coisas. Você é Deus nesse dia também. Porque Deus só pode gerar Deus. Se você é um filho de Deus, você é um gens de Deus. Então você é Deus. O seu filho é você. É parte, é sangue, é tudo seu. Então, seu filho é você. E é isso que nós somos hoje. Não vamos nos considerar uns desgraçados, miseráveis. Nós devemos saber que Ele nos posicionou no lugar mais alto que ninguém pode subir. É Ele quem posiciona, porque você carrega um ofício nesta terra. Um povo como nós, para poder carregar a mensagem de um profeta, e você lê esta mensagem, é tão profunda, tão tremenda, e Deus usou um homem tão simples, que não dava para crer, com aquele chapeuzinho na mão, com aquela vara de pescar, com aquele rifle, com aquela barba grande. Ah, não pode. Será que é ele? Pierre Green fala sobre isso aí também. E nós temos aí o dia a dia do irmão Branham, quando ele saía daquela tenda, estava lá no mato, armado, um redemoinho aparecia. Quando ele entrava, o redemoinho sumia. E eles viram e disseram, saia novamente para nós filmar. Saía, olha o redemoinho. Havia algo, mas era tão simples. E você tem que andar nesta simplicidade. Você e eu, nós não podemos ser os grandes personagens. Nós temos que ser como foi o nosso pai na fé. Entende? Nós temos uma mensagem que o profeta que pregou foi muito simples, veio de baixo, veio da simplicidade, veio de cabana, veio de pau a pique, não veio de grandeza. Nós temos um Salvador que veio da manjedoura. Nós temos um que Deus deu a revelação de toda a palavra para ele. Palavra que Deus não revelou para ninguém. Todo mundo queria saber daquilo, mas ele não revelou para ninguém, enquanto não chegou o sétimo anjo na terra. E só nos dias do sétimo anjo, Lutero veio com aquela força tremenda, saiu da católica e disse, mas eu não posso fazer isso para você. Wesley também com a santificação, eu não posso fazer isso para você. Já prometi que é nos dias da voz do sétimo anjo. Vieram os pentecostais falando línguas, curando enfermos, fazendo um grande trabalho, mas Deus não pôde revelar nada para eles. Mas quando esse pequeno camponês apareceu, Deus se sentiu forçado. Não posso ficar sem falar para ele. Como que eu vou falar? Vou deixar passar Abraão sem saber isso. Como eu vou deixar passar agora os dias de Branham sem revelar o que eu disse que ia revelar para ele nesse dia? E Deus desceu e baixou, e nuvem veio do céu, e anjos vieram da eternidade, e a mensagem chegou. Só que o povo não percebeu. As coisas estão todas aí, mas é difícil ver. Ele manifestou, como eu disse ontem, ele veio na nuvem, como ele subiu, ele desceu. Ninguém percebeu. Nós tínhamos tudo isso aí na mão, a ciência tem até o horário, 18h10 às 18h30, a ciência diz que foi o horário daquela nuvem. E nós ficamos aí a vida inteira sem saber o que era aquela nuvem.
E a ciência já sabia pelo menos a data. A ciência não sabia nada daquela foto. E aí foi preciso William Branham chegar e falar para nós: vira a foto para a direita e você vai ver Jesus Cristo. Porque do jeito que eles tiraram, não dá para você ver Jesus Cristo. Porque eles não entendem. Então eles põem a foto de qualquer jeito ali. Mas vira ela à direita e você vai ver. Jesus Cristo está olhando para nós. Não percebíamos nada disso. Deus manifestou. O homem estava tirando o carrapicho da barra da calça. Como podia ser alguma coisa? Tirando o carrapicho da barra da calça. O sétimo anjo daquela pirâmide desce e me toma o sétimo anjo terreal e leva para dentro daquela nuvem de anjo formada por eles mesmos. O selo dos anjos. Se quiser marcar, você lê em casa, se não souber. São coisas tremendas que a gente sabe que Deus fez, mas através de um homem simples. Então, essa trombeta já soou, e ela não soou pelas metades, porque não podia soar essa trombeta enquanto não manifestasse o último eleito daquele dia. Tinha que vir o eleito para a trombeta soar. E hoje nós estamos aguardando que entre o último eleito. Então eu não vou falar de último eleito hoje. Eu vou falar do último eleito que entrou, que o irmão Branham falou dele. O irmão Branham disse que teria que entrar para revelar a palavra. Não vou falar do último eleito que entra para ir no arrebatamento. Vou falar do último eleito que entrou para o Cordeiro sair do trono. É uma série de coisas que tem que acontecer. O Cordeiro saiu do trono? Saiu. Então o último eleito entrou. Ah, não. Aí chega alguém, eu não creio. Não importa, isso aqui não é para crer, não. Tem coisa que até o diabo crê, não adianta nada. Então, a gente simplesmente tem que ver o que é. O eleito toma a palavra e vê a palavra como ela é. Não há como interpretar. Eu não posso interpretar a mensagem do profeta, porque a mensagem do profeta foi a interpretação da Bíblia. O único que pode interpretar a palavra é Deus. E Deus veio no profeta. Só assim ele pode interpretar a sua palavra. Então, isso daqui está interpretado. Você tem o quarto selo, 60. Quero que você preste atenção para saber o que é esse último eleito entrando, para você não se perder. Esses nomes que foram postos no livro da vida do Cordeiro, antes da fundação do mundo, certamente sairão. Por isso Jesus está ali, esperando em sua obra como mediador, até que entre essa última semente. O último eleito e última semente. Ele sabe exatamente quando vier. Não vamos discutir o sentido da palavra que eles deixaram aqui. Ele sabe exatamente quando vier. Está escrito assim. Eu não vou discutir isso. Outro dia lemos a referência do que disse Irineu. Quando houver entrado esse último membro do corpo na última era, nesse tempo a coisa será revelada. Não é quando entrar o último eleito vai dar o arrebatamento. Não é isso que está escrito aqui. Quando entrar o último eleito na última era, a coisa será revelada. Se o último eleito não entrou, a coisa não foi revelada. E eu estou com toda a coisa revelada na mão. Eu tenho mensagem, vocês têm mensagem, que nós não cremos, tem hora que nem na capa da mensagem. Que é uma vergonha. Nós temos mensagem, muitas vezes não cremos na capa da mensagem. Cada mensagem dos selos está escrito a revelação dos 7 selos. O intervalo. A revelação dos 7 selos. O primeiro selo.
E assim até o 7. Então não dá para crer nem na capa. Nem no título. Lá não está a revelação de 6 selos. O primeiro. Está a revelação dos 7 selos. Não de 6. Então nós temos que crer. É como a Bíblia, o irmão Brando fala daquele irmão, diz, eu creio na Bíblia até na capa dela. Agora hoje está difícil nós encontrar quem crê na capa da mensagem do profeta. Só no título da mensagem. Porque tem sentido tudo isso daqui. E do irmão Branham aí, levando a coisa como só 6 selos foram revelados, ele leva muito isso, 6 selos. E no 7º selo, irmão Branham estava esperando a grande pessoa que devia vir para abrir o selo. E aí abre uma válvula para alguém entrar e diz, olha, vai ser eu. Sempre tem um louco. E entra ali e diz, olha, eu vou revelar isso aí. E arruma um monte de louco para dizer, olha, vai mesmo. Eu estou com ele. Agora, eu não estou com ele. Já foi revelado. Já foi. Mas William Branham não podia dizer, porque Deus diz para ele, esta é a terceira etapa, não diga a ninguém. Vocês não vão ficar discutindo coisas que Deus diz para o irmão Branham, não fale. Ele não podia falar que foi revelado, porque Deus diz para ele, não fale. Mas lá para frente ele não foi aguentando, depois de 63 ele não foi aguentando e foi falando. Foi revelado 7 selos. Ele pregou a união invisível da noiva, você vai ver. Foi revelado. Quando foram revelados 7 selos? Foram revelados 7 selos. Não dentro das denominações, mas foram revelados 7 selos. Quando ele escapa uma hora assim, e nos foi revelado 6 selos, eles agarram naqueles olhos. Ai, estou falando? Que foi só 6? As pessoas não dão conta de ver o 7º selo. Porque o 7º selo, se o irmão Branham diz em Senhores, esse é o tempo. 204, 205. Que ele diz que cada mensageiro foi um selo, representou um selo. É tão óbvio que aquele 7º anjo representava o 7º selo. E que aqui na terra tinha um homem chamado William Branham, que era o mensageiro da 7ª era da igreja. E que ele era o 7º selo. Como eu já disse ontem, tem que ficar repetindo alguma coisa, que tem muitas pessoas, quanto mais você repete, para ver se elas captam alguma coisa. No 152 do 7º selo, ele diz que aquele 7º anjo é quem tinha o 7º selo. No 201 ele diz, e aquele 7º anjo voou para mim. Então é quem tinha o 7º selo já estava ali. Era William Branham. E no primeiro selo 33, ele deixou tão claro que o mistério de toda a Bíblia é o ministério do 7º anjo. Ele não dizia assim, o mistério de toda a Bíblia é o meu ministério. Não podia falar claro assim. O mistério de toda a Bíblia é o ministério do 7º anjo. Como se ele não fosse aquele 7º anjo. É como se ele não fosse. Ele dizia, é isso daí. É o ministério do 7º anjo. E as pessoas nunca conseguem ver que o ministério do 7º selo era Deus em carne. Aquele ministério do 7º selo era Deus em carne. Cristo, Mistério de Deus Revelado, parágrafo 101, tradução de Goiânia, e 207, tradução da Voz de Deus. O irmão Branham diz na mensagem, aquele 7º anjo, você viu naquela nuvem de 7 anjos, o 7º anjo estava descendo e se materializando. Mas ele não podia dizer, ele estava descendo em mim e se materializando. Ele não podia dizer. Mas ele dizia, está descendo e tomando forma. Na outra tradução diz assim, tomando forma. E numa diz, se materializando. Tudo está claro. A gente vê Deus operando. Não, olha, o ministério de William Branham na Terra não era só o ministério daquele 7º anjo que veio para revelar os 7 selos. Mas ele era o ministério de Elohim, daquele anjo forte que desceu do céu
com o livrinho aberto, e só podia entregar aquele livrinho aberto só para um homem, que era o sétimo anjo, porque só na mão dele cabia a espada, que é a palavra de Deus. Irmão Branham diz isso, que coube perfeitamente na mão dele aquela espada. Então Deus está descendo e mostrando para nós esta luz da palavra, que o último eleito, vou repetir isso daqui porque você precisa guardar. Mas foi Irineu quem disse, foi o profeta que disse que Irineu disse, e o profeta estava apoiando aquilo. Quando houver entrado esse último membro do corpo. Agora, nós estamos aguardando mais algum eleito entrar. E quando um irmão vê essas coisas, uma irmã vê, oh, glória a Deus. Pode ser você. Você simplesmente está atrasado no pensamento. Esses que estão entrando agora, eles estão ligados ao último mensageiro, ao último membro, à última semente. Eles estão entrando agora, mas já estavam ligados nele. E quando o Cordeiro saiu do trono e tomou o livro, o nome destes já estavam escritos ali. E o sétimo anjo teria que pregar os selos, e ao pregar os selos, diz o irmão Branham, no primeiro selo, que a revelação dos selos é uma chamada de nomes. Agora não vai chamar ali, Osmar. É que eu faço parte do ministério do dia. Eu faço parte do ministério do HAM. Hoje, eu faço parte, você faz parte desse ministério. Quando você ouve a mensagem do profeta, esta revelação, é a mesma coisa de estar te chamando. Porque você e o mensageiro é um. Porque Deus e o mensageiro é um, e eu sou um com o mensageiro também. Eu não tenho dúvidas que o mensageiro fez o que Deus disse que ele faria. Porque Deus diz cumprir. A sua palavra está completa. Nos dias da voz do sétimo anjo. Ele não pode fazer outra coisa senão cumprir a sua palavra. Então, nesse dia aqui, meus irmãos, que o irmão Branham diz, nesse tempo a coisa será revelada. Muitos estão esperando, não, vai entrar o último para nós ser arrebatado. Isso é outra coisa. Não estou pregando isso. Estou pregando o último que entra para a coisa ser revelada. O último para Deus é o último mensageiro. É o sétimo. O sétimo é o último para o Senhor. Eu estou ligado no sétimo. Você está ligado no sétimo também. Então, é nele que eu estou, porque eu estava em Cristo para a minha salvação. Mas para a abertura dos selos, para a revelação dos trovões, que era o mistério, que o irmão Branham diz, não foi escrito. Quantas mensagens você pega e diz, não está nem escrito. E depois você tem que encontrar outras mensagens que ele diz, estava escrito. Você tem que encontrar, porque está ali. Nós tomamos, senhores, esse o tempo, e o irmão Branham dizendo 7 trovões, 7 selos dentro e 7 selados lá de fora. E aí pregamos 7 dentro e 7 fora, parece formando 14. Aí depois você chega aqui, eu não trouxe mensagem, pega ali para mim, alimento espiritual e seu devido tempo, já me traga com tudo que está ali, que pelo menos eu leio. E o irmão Branham não estava errado, só que foi em 62, a mensagem Senhores esse o tempo, a mensagem de interrogação, a mensagem de pergunta, forma um monte de doutrina. Todo mundo que tem pergunta forma uma doutrina. Toda pergunta forma uma doutrina. É a vinda do Senhor? Essa é a terceira etapa? São esses os trovões, Senhor? Senhores, é esse o tempo? Só interrogações. Não tem afirmativa. Só interrogações. Aí, você sabe que ele fala isso no parágrafo 258. Ele está dizendo, esses 7 selos estão na parte de trás do livro. E ao tempo do sétimo anjo, esteja tocando a trombeta, são completados
todos os mistérios. E tem mais parágrafos aqui que ele diz, está selado 7, dentro de 7 no reverso do livro. Aí depois de 62 tem a mensagem Alimento Espiritual, em seu devido tempo, 18 de julho de 1965. 6 meses antes da partida dele. Parágrafo 79. Logo ali, no princípio dos 7 selos, quando estes 7 anjos desceram em forma de pirâmide e estiveram ali, dizendo-me que regressasse a Jeffersonville e falasse sobre os 7 selos, e que ele estaria comigo, e que ele me mostraria o que eram as coisas ocultas. Eu sempre pensava que estavam selados no reverso do livro. O que seria algo que não estava escrito no livro, mas chegou a ser revelado que ele não pode fazer isso. Não é algo que não está escondido no livro. Ele diz, não é algo que não está escondido no livro. Em outras palavras, é algo que está escondido no livro. E as pessoas não podiam ver. Mas ele mesmo pregou. Não está escrito, porque ele leu Apocalipse 10. Não escreva. Se você tomar a mensagem, creio que Apocalipse 5, quando o irmão Brana pregou, lá ele fala assim também. Você lembra o parágrafo? Lá ele mostra que estava escrito, mas tão bem escondido que não dava para ver. Mas que estava escrito. Por quê? Apocalipse 22 mostra que ninguém pode aumentar nem diminuir. Qualquer um que pregar a revelação dos 7 trovões, que não está na Bíblia, é falso. Porque os 7 trovões não foi escrito para você ver, mas está lá dentro escrito. É assim, diz o Senhor, através de William Branham. Está lá dentro, mas as pessoas não conseguiam ver. Sempre passando por alto. E a gente vai e lê esses parágrafos e acha que é uma grande coisa formar uma doutrina. Não está escrito, irmão. Então, você sabe, é um segredo, não está escrito, ninguém sabe, não está escrito. Aí ele vem e mostra, olha, já foi escrito, vê-la para mim, o desvelar de Deus também. Está escrito, mas você não consegue ver. É como 7 trovões. Esses 7 trovões, se não está escrito, você não pode encontrar em lugar algum. Aí eles vêm e perguntam para o irmão Branham sobre os 7 trovões, se foram revelados, mas não nos foi dado a conhecer como os trovões. Perguntas e respostas número 478. Ele diz, não, nos 7 selos foram revelados. Disso se tratavam os trovões. E você não tem que ficar especulando mais. Ah, não, ele diz aqui que foi revelado, mas aqui ele diz que não foi. Eu não vou discutir com o profeta. Ali ele diz que não foi, mas aqui ele diz que foi. Até ele diz onde está. Ele está no selo. Está revelado e está no selo. 273, o desvelar de Deus, são coisas que vocês conhecem, vocês leem a mensagem, sabem disso. Mas vamos aqui gastar nosso tempinho para uma conversa. Todos eles sempre chegavam para mim dizendo, irmão Branham, aqueles 7 trovões que a voz soou, e ele disse, não escreva, veio, mas feche, disse, haverá, perguntando para o irmão Branham, haverá 7 trovões que serão revelados nos últimos dias? Veio, 7 trovões que nos dirá? Agora, não soa isso muito bom? Bem, mas observe o que você está falando quando você diz aquilo. Ele disse, não escreva isto. Veio. E esses 7 trovões emitiram suas vozes. Veio. E ele disse, não escreva aquilo. Veio. Mas isto é para ser selado no livro até o último dia. Que é os dias da voz do 7º anjo. 274, o desvelar de Deus, tradução de Goiânia. Agora alguém tem muitos têm me dito, e teólogos dizem, irmão Branham, se o Senhor Deus, dizem, se com a sua experiência que o Senhor tem te dado para o seu povo,
humildemente dizendo isto, disse: você estaria qualificado para escrever uma Bíblia, você mesmo, sua palavra, que Deus tem manifestado. Eu disse: isto pode ser verdade. Veio. Ele estava tentando me apanhar. Veio. E eu disse: mas vê você, eu não poderia fazer aquilo. Ele disse: por que você não poderia? Você tem todas as qualidades. Eu disse: mas veja você, não pode ser acrescentado ou tirado nenhuma palavra. Vem? E ele disse: bem, então aqueles 7 trovões, vê você? Disse: não foram aqueles 7 trovões que soaram, não será aquela uma revelação para dar a algum homem? Eu disse: não, Senhor. Isto seria acrescentar algo a isto ou tirar algo daquilo. Está tudo revelado lá. E os 7 selos abriram a revelação do que aquilo era. O profeta pergunta para ele: mas o que é capítulo 10, verso 7? O que vai fazer? Vai revelar o segredo. Mas qual o segredo? O segredo é exatamente os 7 trovões que está no capítulo 10. E ele chamou o capítulo 10 de 7º selo. Está na festa das trombetas. Ele chamou o capítulo 10 de 7º selo. Quando o capítulo 10, capítulo 8, que é o 7º selo. Ele chamou o capítulo 10 de 7º selo. Porque ali estava o 7º selo, que é o 7º anjo. E as pessoas não conseguem ver isso, porque é Deus em simplicidade. Não espera uma grande coisa, uma grande mensagem, um grande personagem, porque isso daqui já passou. Isso já passou. Ele diz na mensagem, com a atração sobre a montanha, falando dos senhores este o tempo, ele diz: há 3 anos atrás, senhores, este o tempo era uma profecia. Hoje é história. E o povo está aí pregando: senhores, este o tempo. Isso é história. Eu não quero saber mais da história. Nós estamos tendo gente por toda parte contando o que o irmão Brana fez. Mas contar o que Jesus Cristo fez, também todo pregador denominacional sabe. Sobe no púlpito: Jesus curou, Jesus salvou, Jesus fez isso, Jesus fez aquilo. E conta a história. E o irmão Brana veio e diz assim: tirando, levantando-o e tirando-o da história. Chega de tanta história de Jesus. Chega de tanta história de Brana. Foi o tempo da história. Hoje é o tempo de eu ver. Aquilo já cumpriu, já passou. Eu sei que isso é verdade. Não estou baseado em história. Eu não estou baseado em que o irmão Brana curou, levantou. Isso foi para chamar a atenção do povo. Ele nunca precisou fazer isso para chamar a minha atenção. A palavra chama a minha atenção. A palavra, a revelação, chamou sua atenção. Não é cura, são sinais para chamar a atenção do povo. Jesus fez isso, mas logo que ele fez, ele deu uma mensagem que eles não entenderam, e pregadores, catou sua sacolinha e sumiu tudo. Porque ele não precisava formar um ministério com aquele monte de pregadores. Tem gente demais aqui. 70 pregadores é demais. Se vocês não comerem minha carne, parece que ele levantou mal naquele dia, não estava com bom humor. Por que não pregas o sermão da montanha outra vez? É tão bonito. Não é hora mais de sermão da montanha, tem que fazer uma limpeza na casa. Quem não comer minha carne, não beber meu sangue, não tem vida em si mesmo. Olhou para o outro: o quê? Ficou doido. Você acha que está certo? Moisés falou que nós não podemos nem comer sangue de animal. Está mandando beber o sangue dele, comer a carne dele. Vamos embora. Catou a Biblinha, Velho Testamento, e debaixo do braço, vamos embora. E um atrás do outro, uma fileira de pregador. E irmão Brana veio e disse que Jesus fez aquilo de propósito. Ele queria que eles fossem embora. Mas a única maneira é trazer uma revelação de que eles não entendem. Vou pregar uma mensagem que vocês não entendem, porque aí vocês vão embora.
Porque enquanto eu estiver explicando, vocês estão comigo. Mas eu já vou pregar uma coisa contraditória. Moisés falou diferente. Não importa, mas ele era a palavra do dia, ele não é a palavra de Moisés. Moisés era a palavra de Deus naquele dia, mas Cristo era a palavra, Deus encarnado do dia. E ele não tinha que apenas falar da lei de Moisés. Ele tinha que dar uma mensagem para chacoalhar o povo. E ele chacoalhou tanto que perdeu pregadores. E parecia que ele não estava tão bom naquele dia, que depois de ver 70 indo embora, ele olhou para os 12, sobrou só 12, e vocês não querem ir embora também? Vocês ainda vão ficar comigo ainda? Vamos embora! Aí teve que Pedro levantar, e o irmão Brana vem e diz, Pedro, ele é o verdadeiro crente. Eu sempre pensei que Pedro falou pelos demais. O irmão Brana veio e diz, não, Deus só trata com o indivíduo. Pedro levantou e disse, para quem iremos nós? Não é nem para onde, é para quem? É a pessoa que nós queremos, és tu mesmo. Tu pode falar o que for, que nós temos que comer sua carne, beber seu sangue, não estou entendendo, mas não te largo. E ficou ali. E você sabe que Pedro foi tão forte que ele até negou Jesus. E se ele não negasse, Jesus seria um falso. Até isso você tem que ver. Pedro tinha que negar. Vou falar, Pedro. Você pega um denominacional e aí você batiza em nome de Jesus Cristo. Foi Pedro que pregou. Se Pedro, que é aquele que negou Jesus, se Pedro não negasse, Jesus era um falso profeta. Foi Jesus que olhou para ele e disse, antes que o galo cante, 3 vezes você vai me negar. Agora que Pedro não nega, Jesus era falso. Tinha que negar. Vamos falar mal do homem quando o homem tinha que fazer aquilo. Mas é tão bom saber disso, porque tudo já estava esquematizado no esquema de Deus. E Jesus viu tudo aquilo e disse, tem uma coisa, Pedro, Satanás me pediu para te cirandar. E só que ele não falou, eu não vou deixar porque eu tenho muita dó de você, Pedro. Não, ele me pediu para te cirandar, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. E quando você converter, confirma seus irmãos. Você é um bom pregador, mas não é convertido. Eu vou te mostrar. Você fala muito, mas nem converteu. Quer converter os outros, mas nem convertido você é. Quer salvar sua mulher, nem você é salvo. Quer que o marido seja salvo, nem a esposa é ainda. E gritando, Senhor, salva meu marido, Senhor, salva minha mulher. Em primeiro lugar, tem que inclinar, Senhor, salva-me. Eu preciso da salvação. Porque depois o Senhor faz o serviço na vida dos outros. Logo você vê que Pedro falhou, mas Jesus foi atrás dele. Eu nunca vi na Bíblia Jesus ir atrás de 70. Você me desculpa, vai caber com o meu ministério, está nervoso aquele dia. Mas vem cá, eu falei que vocês tinham que comer minha carne, beber meu sangue, mas não é assim não. Ele não deu explicação. Ele pregou 7 trovões e não me explicou. Ele disse, não escreva. Vão tropeçar, não importa, já foi escrito para isso mesmo. E já ficou sem escrever para isso mesmo. E o William Branham não falou clarinho para isso mesmo. É para nós tropeçarmos. O eleito vai passar por cima de tudo isso. O ministério foi cumprido. Quando Deus manda um homem, Deus respeita aquele homem. Os céus estão em torno daquele homem. Porque aquele homem é o embaixador de Deus na terra. Não fale dele. Você sabe quem falou de William Branham para onde foi. Não fale. Agora, não diga que ele não fez. Não diga que o ministério dele não foi completo. É mau, é antibíblico. Deus não faz meio profeta, Deus não faz meio pastor. Nós que somos incompletos, diz o profeta. Nós é quem somos, mas Deus não faz meio profeta, meio pregador, meio cristão. Você é cristão ou não é nada? William Branham foi o 7º anjo ou não foi nada? Mas eu sei que a Bíblia diz que ele foi ao encontro as qualidades do que a Bíblia diz, as revelações que a Bíblia diz que ele estaria revelando estas coisas nesse dia. Eu só encontrei isso dentro desses 30 e poucos anos que leio essa mensagem. Só encontrei dentro do livro do profeta.
Antes de conhecer as mensagens do profeta, eu lia livro de Oswald Smith, Ernesto Nini e outros aí. Eu estava louquinho para saber das coisas, quero saber de 70 semanas, e procurava esses livros, e queria saber, e quando eu sabia alguma coisa, eu falei, meu Deus, ainda tem coisa confusa, não consigo. O dia que eu peguei os livros de William Branham, acabou a confusão. Eu não tenho confusão, eu não sabia dessas coisas, na verdade, há 6 anos atrás. Eu não sabia dessas coisas. Totalmente, eu não sabia. Me foi revelado de 2000 para cá. Eu não sabia dessas coisas. Mas eu estava crendo. Eu sabia que ele era o 7º anjo e que ele tinha cumprido seu ministério. Eu estava certo disso. Por isso que hoje eu posso pregar, eu creio. Para começar, aprendi com o irmão Branham, diz assim, todo homem tem direito de pregar suas convicções. E ele diz assim, eu tenho direito de pregar a minha. O dia que eu achei isso, eu preguei minhas convicções, me jogaram fora. Mas isso é bom demais, mas quem prega suas convicções tem que ficar sozinho. Você vai importar com isso? Você vai pregar suas convicções, você pode ser um falso. Prega suas convicções que você fica sozinho, que ninguém fica do seu lado. Pode ser um falso, mas você pregou o que você crê. Entende? Pregou o que você crê. E prega. Agora, eu tenho segurança nisso aqui. Me prove ao contrário de que ele não revelou os 7 trovões. Quando ele disse que revelou. E todo mundo que crê no profeta tem que abarcar isso daqui. Eu não entendo também direito, nem achei isso no 7 selos, mas muito obrigado, senhor. Se ele falou que está lá dentro, está e acabou. Larga de conjectura, senhora Eva. Larga de arrazoamento, senhora Eva. Igreja hebreia. Olhe direito a coisa. Se ele diz que é assim, assim foi. Amém. Só o parágrafo 52 do primeiro selo, onde irmão Branham diz assim, agora, vê você, não é muitas vezes, não é como muitas vezes pensamos que Deus vai juntar uns quantos milhares de pessoas somente desta era para formar sua noiva, mas são os eleitos de todas as eras. Por isso, Cristo tem que permanecer sobre o trono de mediação como um intercessor até que o último entre na última era. Se eu parasse aqui, eu poderia formar uma doutrina. O último vai entrar. Se eu não ler a sequência, eu podia formar uma doutrina. O último vai entrar. Mas quando eu li esse finalzinho, foi pronto. Até que o último entre na última era. Então, estas revelações de tudo que tem sucedido saem à luz. Quando o último entra, a revelação sai à luz. O último foi o William Branham, o último é o último profeta, o último mensageiro, é o último selo, é o último trovão. Quando ele entra, cessa as especulações nossas perguntas, porque a coisa é revelada, sai à luz. Se não revelou, ia sair à luz, mas já revelou. Se o último não tivesse entrado, então ele ia entrar e ia sair à luz ainda, mas aqui está dizendo que quando fosse revelado, então sairia à luz. O último entrava e a coisa seria revelada e sairia à luz. Isso é que nós temos que pregar. Se estas coisas levam para o inferno, eu vou satisfeito. Porque eu creio nisso aqui. Eu creio e sei que isso aqui é verdade. Não tem que me preocupar, que eu estou levando um povo e vocês, por isso que Deus trata individualmente. Vocês têm a sua opção. Olha, eu acho que você não está certo, não. Você tem sua opção. Eu tenho a minha. E é bom, o que viemos fazer aqui? Simplesmente ter um companheirismo, ouvir a palavra, estudar um pouquinho a mensagem e alguma semente. O que eu achava que era semente há tempo atrás, estou comendo tudo hoje. Achava que era semente, não entendo. Quando eu aceitei essa mensagem, não entendo 7 selos, não entendo 7 trovões, não entendo nada. Eu fui comendo tudo.
Vamos deixando aqui de lado, até que a gente entenda. Aí daqui a pouco vai comendo tudo. Mas cadê aquela semente que está aqui, dos 7 selos, que eu não entendia nada? Do dia e a hora que eu não entendia nada, que assumiu aquela semente daqui, eu já comi. Eu já comi ela também. Não é semente mais, é polpa. É alimento. Aquilo ali é alimento. Se eu não ver isto, esta revelação que tinha que acontecer nesse tempo final, 201, ouvi, mas agora vejo. São coisas tudo conhecidas de vocês. Agora nos foram prometidas as eras da igreja, através de reformadores, e nós as tivemos. Porém, ele prometeu em Malaquias 4 que ele manteria seu padrão nos últimos dias. E o que aconteceria? Levar os corações dos filhos de volta à fé dos pais apostólicos, para aquele próprio propósito. E a igreja está tão partida em denominações e ismos, está tão destroçada que ela está morta. Foi uma portadora. E nós pregamos muito isso, porque o irmão Brana pregou também sobre isso. Maria foi uma portadora, mas a semente foi Cristo. Então, os pentecostais foram portadores, mas a semente somos nós. E agora você teria que ver outra coisa. A primeira e segunda etapa do irmão Brana, que não crê na abertura dos selos, que não vê que o sétimo anjo fez tudo o que tinha que fazer, são portadores. E agora é hora de manifestar a noiva. O irmão Brana diz na mensagem ao nascer do sol: há muitas noivas, mas haverá uma verdadeira. Há muitas, mas haverá uma verdadeira. Eu quero, pela graça, estar incluído ali, naquela verdadeira, para poder ver estas coisas. Isso daqui é a quem tem olhos veem. Ouvi falar de ti, ouvi falar de 7 selos, ouvi falar de 7 trovões, mas agora te vejo. Eu ouvi falar muito disso, mas agora eu vejo. Eu ouvi falar do último eleito, mas agora eu vejo quem é o último eleito. Ele já entrou mesmo, que a coisa já foi revelada, tudo já clareou, a palavra está clara para todos nós. Se não está, irmão, é uma vergonha. Se não está. Depois da voz do sétimo anjo, não era para ninguém ficar confuso mais. Porque até ali o livro está fechado, então há confusão, eu não sei disso, não sei daquilo. Mas depois que veio William Branham e Deus abriu o livro para ele, deu para ele o livro aberto, ninguém de nós podemos ficar confusos mais. Temos que ser revelado. Essa mensagem é para quem é revelado. E aqui eu termino. E então ele prometeu, na hora da mensagem do sétimo anjo, os 7 selos seriam revelados. E os mistérios de Deus seriam revelados. Apocalipse 10. Quando o sétimo anjo começasse a soar sua mensagem, não o serviço de cura, mas a mensagem que segue o serviço de cura. Os selos foram revelados não na mensagem de cura, na primeira e segunda etapa, mas a mensagem que segue o serviço de cura. Agora as outras coisas estão aqui, que segue o serviço de cura. Note, no mesmo dia, quando este mensageiro, não quando principia, os ungidos dos últimos dias, 373, 374. Já está mostrando. Esse último mensageiro, não quando principia, que o princípio do ministério dele é a primeira e segunda etapa. Não quando principia, mas quando começa a declarar sua mensagem. Gente, não entender, não ter revelação dos 7 selos é não ter revelação da mensagem do profeta. Porque a mensagem do profeta não é aquela primeira e segunda etapa que veio chamando a atenção do povo. A mensagem dele é a terceira etapa, onde abriu a palavra. Ali está a mensagem dele. E nós todos falamos: ele foi o sétimo anjo, foi o sétimo anjo. Foi ou não foi? Ele foi o sétimo anjo? Se foi, acabou. Se foi, já cumpriu.
Se foi, Apocalipse 10, 7 está pronto. Porque a Bíblia diz que nos dias da sua voz, então consumaria o mistério. Não é nem no plural os mistérios. Porque Deus não tem os mistérios. Nós que temos os mistérios. Mas o mistério de Deus, Paulo diz, é Cristo. William Branham veio e pregou: Cristo, o mistério de Deus revelado. Está tudo aberto, está tudo revelado. Eu preciso de ver. A primeira etapa, cura. A segunda etapa, profetizando. Terceira etapa, abertura da palavra, a revelação dos mistérios. Não há ofício mais elevado para revelar a palavra que profetas. Mas a única maneira em que o profeta pode ser vindicado é por meio da palavra. E recordem que a terceira etapa foi a abertura daqueles 7 selos, para revelar a verdade escondida que tem estado selada na palavra. Então aqui está tudo revelado, o ministério do 7º anjo está cumprido. Coisas que nós não vemos, porque nós só queremos ver coisas naturais. O próprio irmão Branham, falando da visão da tenda, irmão Branham queria só ver curas de aleijados, essas coisas para cumprir a visão da tenda. E ele lutou. E ele pedia a Deus. Ele queria armar uma tenda. E ele pensava em alugar uma fazenda. Tem mensagem que você sabe que ele fala isso. Pensava em alugar a fazenda para poder armar uma tenda para cumprir a visão da tenda. E o problema foi que depois que o irmão Branham morreu, eles acharam que não tinha cumprido a visão da tenda. E até tempos atrás, eu não sabia que até 1977 cumpriu, Jesus veio mesmo. Eu não sabia também. Quantos ficaram fazendo conta? Deve ser 40 anos depois. Aí quando venceu os 40, deve ser 60. Só para ver se dá certo com a mensagem Laodiceia, que o irmão Branham disse por volta de 77, eu creio que cumprirá todas estas visões e introduzirá o milênio. E aí nós ficamos sem saber. Mas não foi cumprido, então ele foi embora, não cumpriu isso daí? Tinha cumprido em 63. Quando ele falou isso em 61, cumpriu em 63. Só que ele não voltou atrás e falou assim: irmãos, aquilo que eu preguei, que por volta de 77, já aconteceu. Ele não podia, fazia parte da terceira etapa também. Faz parte a vinda do Senhor, o mistério do dia, que era mistério do 7º selo, mistério dos 7 trovões. Estava ali naquele dia e ele não podia falar sobre aquilo. Mas deixou tão claro para nós, e se você disser que isso não cumpriu, você está dizendo que o irmão Branham errou. Isso cumpriu lá. E hoje é que a gente está vendo. Quer dizer, depois de 63 até o ano 2000, para a gente enxergar essas coisas. Graças a Deus por poder enxergar esse pouquinho. Hoje que nós estamos vendo aqui. Tem tanta coisa que Deus revelou, falou para o irmão Branham, e que numa noite não dá para nós falarmos sobre isso. Mas eu creio, segundo a Bíblia, Apocalipse 10, 7, o 7º anjo cumpriu seu ministério e tocou a trombeta, revelou o que tinha que revelar, que é o capítulo 10, que é os 7 trovões. Tudo cumpriu nos dias que o profeta estava na terra. Mas era Deus em simplicidade que não dava para as pessoas perceber. Como todo mundo chamava até Jesus de Beuzebu, e não dava para perceber que ele era Deus encarnado. E nós da mensagem não podemos perceber que William Branham era o 7º selo. Por mais que ele mostrou as coisas, mas não podia falar no nome dele, e mostrava os ofícios para nós, para ver se entendia, e nós a vida inteira não entendendo, pensando que ainda vai acontecer essas coisas, algo vai acontecer, e vamos levando a igreja às esperanças. Vai acontecer. Se vai acontecer, tem que ter então um profeta para algo acontecer. E se tem um profeta para algo acontecer, cadê a Bíblia? Cadê o profeta na Bíblia? Se Deus diz uma coisa, ele cumpre aquilo ali. E não cumpriu o Apocalipse 10 pelas metades. Hoje o cumprimento de Apocalipse 10, 8 a 11 está na sua mão.
que é o tempo da noiva, que come esse livro não fechado, mas aberto, revelado, porque o Cordeiro abriu e revelou como leão, que ele abriu como cordeiro durante as eras, mas ninguém soube nada. Terceiro selo 26 e 27, que Mombrana disse. Era um mistério. Primeiro selo 27 também. Era um mistério. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, ele bradou como leão, aí o livro veio aberto para nós. Senhor Jesus, ajuda cada um de nós, cada dia, para guardarmos a sua palavra. E aquilo que não temos entendimento, ajuda-nos a entender. Na verdade, o Senhor quer que eu creia. Não que eu entenda, mas o Senhor quer que eu creia. E é isso que eu estou fazendo aqui. Eu creio no que tenho lido da mensagem do seu profeta. E esse povo que está aqui, com sinceridade, ele crê que o Senhor mandou esse sétimo anjo e cumpriu o seu ministério. Estamos agradecidos por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.